Vamos lá no nosso... Mais uma vez, como um louco, falo bom dia a todos. Vamos rodar o quiz sobre a aula de semana passada. Vou falar uma coisa mais complexa do que fazer a aula, foi fazer esse quiz. Então, assim, eu acho que está com um nível de dificuldade bom aí. Vamos dar uma olhada. Você foi maldoso, viu? A Bruna falou que eu fui maldoso aqui. Mas, assim, vocês viram que foi rápido dessa vez, né? Ontem me enrolei, semana passada me enrolei todo com isso daqui. Então vamos lá, vamos começar o nosso quiz. Conforme conversamos nesta aula sobre o versículo 6, o que Paulo quis dizer sobre a igreja ter recebido a Cristo? Isso no versículo 6, nós conversamos nessa aula sobre o que Paulo disse referente à igreja ter recebido a Cristo. Que Cristo é um amuleto que deverá ser guardado para espantar os maus fluidos. B. A doutrina cristã foi entregue a eles como uma tradição, deverá ser mantida sem mácula, vivida e passada de geração em geração, uma vez Cristo ser o único caminho que leva a Deus. C. Cristo esteve presente na igreja, ensinando pessoalmente a palavra aos irmãos. Cristo esteve presente na igreja de Colossos, ensinando pessoalmente a palavra aos irmãos. Ou alternativa D, Cristo está em todos, então somos a essência de Deus. Qual é a alternativa correta aí? A, B, C ou D? Vamos lá, vamos arriscar aí. Quem não souber já arrisca, não tem problema não. Duas pessoas, ele e Rapolinho responderam. Certo, vamos que vamos. Espera. Mais pouquinho, ver se tem gente mais. Pode colar, tá, gente? Colar. Mas na verdade não pode, né? Porque aqui nós explicamos sobre o versículo 6. Então vamos aqui na questão, a resposta correta. A resposta correta é a B. A doutrina cristã foi entregue a eles como uma tradição. Deverá ser mantida sem mácula, vivida e passada de geração em geração, uma vez Cristo ser o único caminho que leva a Deus. O pessoal respondeu D. Responderam a D? A D qual que era? Volta aí. Deixa eu voltar aqui. A D, Cristo está em todos. Então, somos a essência de Deus. Na verdade, foi uma pegadinha, mas assim, isso é o que nós explicamos sobre o versículo 6, tá? O que acontece? A doutrina cristã, no contexto lá para a igreja de Colossos, ou Colossa, né? Como tanto faz, como tanto fez a forma que falamos sobre a cidade, tá? Ela foi entregue, sim, pelos apóstolos, tá? E por Epáfras, né? Que era o pastor da igreja, tá? E como uma tradição, a doutrina cristã ela é como se fosse um caminho. Ela tem que ser vivida e tem que ser mantida e passada de geração em geração. Foi uma analogia que Paulo fez com o quê? Com aquelas práticas que os judaizantes estavam tendo dentro da igreja, que era realmente de acordo com a tradição deles. Então Paulo simplesmente confrontou as práticas e as doutrinas que estavam sendo colocadas, imaculando a igreja, que eram feitas pelos homens, costumes dos homens, com aquilo que foi entregue por Cristo. Que a doutrina de Cristo é a doutrina eterna, é a doutrina sem mácula, é a doutrina que a traça e o tempo não corrompe. Entendeu? Então, a resposta certa é a B. Vamos então para a segunda questão. Isso é um complete a frase. Paulo, no versículo 8, alertou sobre as falsas filosofias que se baseiam em fundamentos humanos e princípios deste mundo, B, em atos da Constituição Romana, C, nas reflexões feitas por Cristo no Sermão do Monte, ou D, na comunhão com Deus. Isso daí dá para colar, hein?
E a Dida lembrou bem que a aula foi no dia 17/10, né? Não foi na semana passada, por isso aqui. Ah, é, Dida, obrigado. Eu esqueci que semana passada foi a Assembleia. O tempo está passando tão rápido, né? A gente já está no fim do ano, já. Já. Posso colocar aqui? Espera um pouquinho, as pessoas estão respondendo. Ah, desculpa. Isso é muito rápido. Essa tá mais fácil que a primeira. Vai, pode ir. Vamos para a resposta certa. Alternativa A. Em fundamentos humanos, princípios deste mundo. Você acertou. Vamos lá para a terceira questão. Versículo 9 ressalta sobre a integralidade da plenitude habitar unicamente em Cristo. Com base naquilo que estudamos, o que podemos entender sobre isso? Tá difícil mesmo, né? A. O Pai e o Espírito Santo não existem. Jesus é o único Deus. B. Jesus é o único que nos mantém plenos de bem com a vida. Lembra até aquela vinheta da Renascer, né? Bom estar de bem com a vida. C. Jesus era o único pleno e realizado. Por isso tinha as palavras certas na hora certa. Ou D. Toda a plenitude que leva a Deus habita em Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. A pergunta tá difícil, mas a resposta tá dando. Você foi mais ou menos maldoso, né? A gente tenta, né? Deixa mais um pouquinho. Peraí. Vai. Vamos então à alternativa certa. Alternativa D. Toda a plenitude que leva a Deus habita em Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos para a próxima questão. No versículo 11, quando Paulo faz uma analogia sobre a circuncisão, ele fala sobre termos sido circuncidados por Cristo. De acordo com o texto, como seria essa circuncisão? Como seria essa circuncisão por Cristo? A. Igual a outra, igual a circuncisão do povo judeu, feita como um ritual a partir do 8º dia após o nascimento da criança e restrito somente ao sexo masculino. B. Feita no coração como uma marca de posse. C. Quando fomos sepultados com Cristo pelo batismo no Espírito e ressuscitados com Ele mediante a nossa fé. Isso a gente está falando do versículo 11, tá? Ou D. Quando nos sacrificamos pelo próximo. Quando nos sacrificamos pelo próximo, estamos doando um pouco de nós. Isso pode ser considerado uma circuncisão em Cristo. Isso nós estamos falando sobre o versículo 11. Dá para colar, gente. Colar. O professor falou para a pessoa colar. Olha isso. É prova com consulta, Bruno. Ah, tá. Verdade. 2 pessoas se inscreveram. Mais um pouquinho. Então vamos lá. Alternativa C. Quando fomos sepultados com Cristo pelo batismo no Espírito e ressuscitados com Ele mediante a nossa fé. Então vamos para a quinta e última questão. Quando Paulo fala no versículo 14 sobre Jesus ter cancelado a escrita de dívida, consistida em ordenanças que nos eram contrárias, o que foi compreendido em aula? Quando Paulo fala no versículo 14 sobre Jesus ter cancelado a escrita de dívida, consistida em ordenanças que nos era contrária, o que foi compreendido em aula? A. Que a igreja de Colossos estava devendo na praça e não precisava pagar, pois Jesus já havia pago. B. Que Jesus, por seu sangue vertido na cruz, pagou por todas as nossas dívidas
E aquilo que antes existia como mandamentos ou ordenanças, que serviam apenas como um reflexo da incapacidade humana, foi cancelado. C, que Paulo tinha uma dívida com a igreja e não precisava mais ser paga. Ou D, que não precisávamos mais pagar impostos, pois fazemos parte do governo de Cristo. Logo, devemos aguardar para recolher os impostos quando estivermos com ele. Vamos esperar para pagar imposto só quando com o leão, né? É igual aquela tirinha que eu postei aí num grupo, acho que até o Morinha estava no grupo aí, do leão, do Aslan, né? Do Nárnia. Do Nárnia. Do imposto de renda. Do imposto de renda. Depois eu jogo aí no grupo DBD. DBD. Vai, pessoal, responder. Vamos lá. Claro que a alternativa B, né? Que Jesus, por seu sangue vertido na cruz, pagou por todas as nossas dívidas. E aquilo que antes existia como mandamentos ou ordenanças, que serviam apenas como um reflexo da incapacidade humana, foi cancelado. Amém. Glórias a Deus. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Grava bem essa última questão aí, porque a gente vai começar a nossa aula com um texto referente a ela. Tá? Então vamos lá. Deixa eu espelhar aqui deixar o quiz DBD. Acho que eu fechei tudo. Tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Não, é que eu fechei mesmo, foi a aula. Deixou o quiz. Deixei o quiz. Vamos lá, agora vai. Estão todos visualizando aqui? Sim. Certo. A aula de hoje, puxando lá a série que temos sobre o estudo lá de epístolas da prisão, lá do Dr. Russell Shedd e do Mullerand, que nós nos baseamos para dar as aulas aí de domingo. O tema dessa aula é consequências de estar em Cristo, o Senhor. Olha, sinceramente, essa questão das consequências, eu não compreendi corretamente lendo a palavra, lendo essa parte do texto, tá? E eu espero que vocês cheguem a uma conclusão dessa questão das consequências. Mas, assim, eu sei que Paulo, aqui nesse trecho que nós estudaremos, tá? Que é de Colossenses 2, 16 a 3, 4, ele continua dando uma série de advertências, ou seja, de exortações para que a igreja de Colossa, volte ao prumo, ao verdadeiro caminho. Ou seja, rechace completamente aquilo que estava maculando a igreja e voltasse ao caminho de Cristo. Mas assim, não um ou outro, todos os membros da igreja estivessem unidos, juntos no mesmo corpo, cujo Cristo é o cabeça, e voltassem ao caminho de Cristo. Tá? Ou seja, não se maculassem com aquilo que alguns, meia dúzia de pessoas, estavam colocando na igreja. Entendeu? E Paulo, aqui no final da aula que estudamos, ele coloca como Cristo já ter pago toda e qualquer dívida que tínhamos e restaurado o nosso relacionamento com Deus. Não sei se vocês se lembram, vamos até ler aqui, eu gostaria que vocês me acompanhassem antes da gente começasse a ler o texto dessa aula. O versículo 13 ao versículo 15, tá? Que simplesmente a aula de hoje é a continuação daquilo que Paulo iniciou na aula anterior, a partir do versículo 6, tá? Para que se torne, de uma certa forma, depois dele
falar sobre essas advertências. Na próxima aula, inclusive, eu acredito que seja para o professor Luciano ou comigo, a gente ele vai iniciar uma série de pontos práticos para que a igreja realmente faça aquilo que ele vai falar hoje, tá? Mas antes da gente estudar isso, eu gostaria de ler com vocês os últimos versículos que estudamos no domingo retrasado, né, Dita? No domingo retrasado. Então, assim, Colossenses 2, versículo 13 a 15 primeiro, tá? Fala assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Glórias a Deus por isso. Então, aqui, antes de iniciarmos, Paulo termina essa reflexão dele, falando sobre Cristo ter completamente pago, tá, as dívidas que o ser humano tinha, que o homem tinha, que nós tínhamos, através de seu sangue vertido na cruz. Tá? Quando ele fala de dívidas contrárias através de ordenanças, tá? Simplesmente ele está dizendo que Cristo supriu toda e qualquer lacuna que nós tínhamos de não conseguir cumprir a lei. Tá? Porque antigamente o que tinha? O que foi instituído para o homem ter contato com Deus, fazer parte do povo de Deus, ter um relacionamento próximo com Deus? Foi instituída a lei, né? O homem, antes da vinda de Cristo, pelo menos o povo judeu, eles tinham a base da lei para seguir, a base da lei para viver. Tá? E essa lei era vivida, era sequenciada, era passada de pai para filho, de geração em geração. Só que ela existia para que as pessoas pudessem cumpri-la, tá? Pudessem cumpri-la. Só que o homem, com a sua incapacidade, perfeita incapacidade, não consegue cumprir a lei 100%, porque tinha que cumprir a lei 100%. Tá? Se você olhar os 10 mandamentos, que é uma das partes da lei que mais permeia o nosso meio, tá? É difícil você cumprir ela 100%. Então, para que ela servia? Ela servia unicamente para mostrar para você que você era devedor, que você não podia cumprir por seu próprio esforço 100% dela. Logo, o ser humano estava praticamente condenado. Só que Jesus veio e pagou um alto preço por ela. Ele verteu o seu sangue e nós agora não estamos mais, nós estamos livres de condenação. Nós podemos, sim, reatar o nosso relacionamento com Deus através de Cristo. Então, essa parte do versículo 13 a 15, Paulo fala disso, que Jesus pagou um alto preço e já anulou, por consequência, tá? Por consequência, já anulou toda essa dívida, que era o mais pesado que o ser humano tinha que carregar. O fardo mais pesado, tá? Que era o que realmente condenava ele. Jesus já pagou, tá? Então, eu quero que vocês guardem isso que eu acabei de falar. Vamos ler o que nós estudaremos hoje, porque Paulo continua a sua linha de raciocínio, tá? Que ele iniciou no versículo 13, aqui no versículo 16, que é para que vocês entendam. Vamos ler todo o nosso texto. Portanto,
Versículo 16 é o início, tá? Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseiem, não provem ou não toquem. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, por sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Agora no capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aleluia. Então vamos iniciar aqui a nossa aula. Claro, mantendo aquilo que nós lemos do versículo 13 ao versículo 15, tá? Então Paulo continua a sua linha de raciocínio aqui no versículo 16, tá? Que ele fala assim: não, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo, no versículo 13 até o versículo 15, quando ele falou, que pagou um alto preço para que aquilo que era mais pesado, tá, e estava sobre o ser humano, fosse simplesmente pago, fosse sanado. Tá? Então, se nós já tínhamos o jugo mais pesado, pago por Cristo, por quê? Por quê? Teríamos que nos preocupar em fazer festividades ou celebrações religiosas e imputar aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, a questão de sermos salvos ou não. Se aquilo que nos trazia aflição, aquilo que nos separava de Deus, já foi ligado por Jesus Cristo, já foi pago, tá? Já não temos mais a necessidade de cumprir tudo aquilo, porque nós temos a Cristo, tá? E demandarmos nossa energia e nossa força para cumprir aquilo, porque nós já temos a Cristo. Por que determinados alimentos, festas religiosas ou celebrações eram sim um motivo para que a pessoa fosse salva ou deixasse de ser salva? Entendeu? Paulo está fazendo aqui um balanço sobre aquilo que Jesus pagou e aquilo que o homem não precisava mais cumprir, com aquilo que estava sendo instituído dentro da igreja de Colossos, e estava sendo um parâmetro para que a pessoa seja salva ou não. Ou seja, Jesus e mais aquilo.
E aquilo e essas festividades, esses alimentos que podia comer ou deixar de comer, tá? Isso a gente pode ver lá em Atos 15, quando Paulo quando existe o Concílio de Jerusalém, tá? Que alguns irmãos que eram tradicionais, né? Que eram os judeus tradicionais, eram os legalistas, estavam imputando dentro da igreja de Jerusalém determinadas práticas que não condiziam com o que realmente Cristo refletia na vida das pessoas, tá? Colosso estava acontecendo a mesma coisa, tá? Eu coloquei aqui duas fotinhos aqui, a Bruna me ajudou. A primeira foto é do menorá. Menorá é um candelabro que Deus solicitou que o povo hebreu criasse lá em Êxodo 25, se eu não me engano, tá? Capítulo 25, ele fala sobre a criação desse menorá. E ele é um dos símbolos, um dos principais símbolos do judaísmo, tá? Que ele reflete muito a tradição judaica. Tá? Que Deus, se você olhar lá em Êxodo 25, ele fala para o homem criar, e ele transcreve muito a questão da raiz da árvore da amendoeira. Deus colocou que puxa um caule e os seus ramos, são 7 ramos, tá? Que simboliza, tá? A proliferação do reino de Deus, a proliferação do judaísmo. Tá? E a amendoeira, ela é considerada a árvore que mais que floresce, é a primeira árvore que floresce na Palestina. Então, é como se o povo judeu tivesse levando, e esse Deus que o povo judeu representava, tivesse levando, tá, o florescer. É uma simbologia. O povo judeu ele tem sua simbologia, tem seus ritos, porque o que acontece? Os ritos, os alimentos, as simbologias, as regras foram instituídas por Deus para manter a nação judaica e por uma questão de manter a nação judaica no conceito de iniciar um povo, uma nação, uma sociedade, tá? E também para que as pessoas que faziam parte do judaísmo se lembrassem de Deus. Ou seja, se sentissem parte daquele todo. O ser humano ele tem a necessidade, tá? de querer fazer parte de um todo, de querer fazer parte de um grupo, de querer fazer parte de algo que vale a pena. Então Deus estava se mostrando dessa forma e fazendo com que eles se sentissem importantes por fazerem parte de tudo isso. E até hoje, tá, dentro do judaísmo, existem essas festividades, essas atividades religiosas, celebração da lua nova, dias de sábado, como Paulo está citando aqui no versículo 16, tá? A questão da restrição aos alimentos. Eu coloquei aqui a foto do McDonald's, eles têm um estilo de alimentação, tá, que é o estilo kosher, que eles falam, puxando um pouco mais para a questão social da coisa, né? Geográfica, né? Cultural, tá? Que é um tipo de alimento preparado, tá? Que é voltado para a religião deles. O islamismo também tem esse tipo de alimento, tá? Que são alimentos, por exemplo, o kosher, tá? Eles não comem a carne, eles não comem carne de porco, não comem carne de crustáceos, tá? O gado, quando é sacrificado para poder se gerar carne, ele tem que tirar todo o sangue dele, tem que verter todo o sangue dele para depois se consumir a carne. Então, tinha uma certa restrição para os alimentos, tá? Tinha uma certa restrição para os alimentos, que isso daí está lá em Levítico 11, tá? Se vocês quiserem ver, que é muito detalhista. Muito detalhista. E até hoje, o povo judeu tem esse tipo de restrição, assim como tem essas festividades religiosas. Até a Sadia tem um matadouro próprio para atender o povo judeu, tá? Diante daquilo que eles se alimentam ou tal. As festividades religiosas, tá?
por exemplo, como Paulo citou aqui, a celebração da Lua Nova, era uma festividade mensal, tá? Onde as pessoas entregavam seus donativos no templo, tá? Ocorria-se uma festa e sacrificavam também animais para Deus, como se estivesse restituindo o elo de ligação com Deus. Tá? Significava muito para o judeu, muito. Da mesma forma que o dia de sábado, né, que é o mais corriqueiro. Só que o dia de sábado é considerado uma liturgia, uma festividade semanal, tá? Onde ocorrem as mesmas coisas, mas só com menos intensidade do que as celebrações mensais que os judeus fazem. Ou seja, tudo isso é uma série de coisas, de práticas que os judeus fazem, tá? Para se sentirem parte com Deus. E isso daí estava sendo instituído dentro da igreja de Colossos. Por quê? Porque eles estavam com dificuldade, teoricamente, isso estamos falando dos judaizantes que instituíram nessa igreja, tá? De se desfazer de tudo isso. Porque para o judeu é muito difícil você se desfazer daquilo que você a vida inteira aprendeu. Entendeu? Para entender que tudo isso já era considerado sombra, assim como Paulo fala aqui no versículo 17, tá? Por quê? Porque Cristo já chegou. Então, tudo isso que os judeus estavam querendo, que essas pessoas que eram antigos judaizantes, ou os judaizantes, né, estavam querendo introduzir na igreja, já eram considerados sombra. Por quê? Porque tudo isso representava, sim, a Cristo. Todo o sacrifício, toda a festividade, tudo foi feito para que se concretizasse no final através de Cristo. E isso eles estavam tendo dificuldade de entender. Entendeu? E eles estavam maculando a igreja com esses ritos e com esses preceitos que não tinham mais necessidade. Por quê? Porque tudo isso já tinha sido unido na pessoa de Cristo. Por isso que fala sobre as sombras do que haveria de vir. Cristo é a realidade. E tudo isso é um sonho, porque quando a gente anda, né, e o sol bate nas nossas costas, a sombra vai na frente. Então isso chegou na frente para que depois se concretizasse, porque isso tudo estava mostrando a vinda do Messias, estava mostrando a Cristo, tá? Para que depois Jesus concretizasse tudo. Então Paulo já estava alertando, tá, sobre essa questão. O primeiro alerta que ele faz, tá, aqui no versículo 16, é para os irmãos não permitirem que serem julgados por esse tipo de coisa. Ou seja, não caia no julgo de pessoas que não entenderam, não querem se livrar, não querem se colocar de lado esses rituais e entenda que todos os seus pecados já foram pagos na cruz, isso está lá no versículo 13 a 15, por Jesus, e você já não está mais, você já está livre de condenação. Você já não pode mais ser julgado por coisas assim. Tá? Agora, Paulo, no próximo versículo aqui no 18 e 19, ele exortou aqui no 16 e 17 sobre os judaizantes. Os caras faziam parte do povo de Deus, povo de Israel, tiveram todas essas cerimônias, essas festividades que faziam remeter ao Messias, a Jesus. O que eles precisavam fazer era se livrar disso e abraçar Jesus como o único suficiente Salvador, como um único meio de se chegar a Deus, de restaurar, e entender que o relacionamento com Deus já havia sido restaurado com Cristo na cruz. Tá? Era isso que ele precisava, que os irmãos precisavam entender. E os outros não podiam se permitir ser julgados por essas pessoas. Agora, no versículo 18 e 19, tá? Paulo já fala de um pessoalzinho, que é aquilo que a gente vem falando nas aulas anteriores, que eram os gnósticos,
que sequer entendiam, tá, o que significava tudo isso, e estavam criando, tá, algo que os homens mesmo estavam, algo de suas próprias cabeças, ou seja, as filosofias, preceitos vindos do próprio homem, do próprio coração humano, estavam sendo colocados à tona na igreja. E Paulo já começa a alertar aqui no versículo 18, tá? Sobre a questão da falsa humildade dessas determinadas pessoas, ou seja, essas pessoas que estavam voltadas para as filosofias gnósticas, tá? Olha só o que fala no versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração aos anjos os impeça de alcançar o prêmio. Eu coloquei o prêmio aí em azul e bem alto, porque a gente vai conversar sobre essa questão. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. O que acontece aqui? Paulo já está falando de pessoas que estavam imputando aquela questão do gnosticismo dentro da igreja. Tá? Oi, Morinha. Morinha? Tá ouvindo? Agora tô. Não, eu só ia comentar pegando o versículo 17 ali, que eu acho que a lei já estava enfraquecida, né, para tudo isso acontecer, né? A lei ali em si já não estava mais sendo obedecida pelo fator ali da obediência a Deus, já estava sendo tratada como um princípio da carne, né? A lei até aquele momento ali. Tanto que eu acho que lá, acho que em Romanos, acho que lá pro capítulo 7, o capítulo 8, fala da vida pelo Espírito, né? Que Cristo, tipo, já não há mais condenação em Cristo, porque, condenação, né? Não há mais condenação do pecado, porque Cristo veio, né? Como carne, né? E morreu como Espírito, né? Então, ele trouxe para a gente a possibilidade, né? De sermos libertados de toda aquela lei que estava se transformando em pecado, porque os homens já estavam perdidos ali, estavam tipo, a lei já, tipo, a gente só está obedecendo ali as regras, mas não está seguindo a Deus. E Deus deu ali seu único filho para libertar da lei, para todos morrerem pela lei e nascerem de novo pelo Espírito, né? Eu acho que por isso que no capítulo, no versículo 17 ali, fala, essas coisas são sombras do que haveria de vir. Tipo, o que estava acontecendo ali naquele momento, enquanto a lei, Deus iria ali num novo momento, ele daria Cristo para uma nova vida, né? Eu acho que se encaixa um pouquinho disso. A lei já estava transformando ali em pecado, né? Eu meio que entendo isso. O que ocorre, Morinha, é o seguinte. Lembra quando Jesus fala lá no Mateus, quando você está pensando em matar uma pessoa, você já matou a pessoa? Uhum. Então, Jesus ele está fazendo uma explicação sobre aquele mandamento não matarás, tá? Ele está deixando claro como é que funciona essa questão do não matarás. O não matarás não é você simplesmente chegar e agir com a pessoa e matar a pessoa. Você pensar em matar a pessoa, você já está matando. Então, o que ele está querendo que as pessoas entendam nesse momento que ele fala sobre essa alusão, sobre esse exemplo, né? É que toda a lei, tá? Toda a lei, ou seja, tomando como parte os 10 mandamentos, ela não o homem não consegue segui-la à risca. Entendeu? Por exemplo, duvido aqui que não tenha ninguém que não tenha pensado em matar alguém.
Ou seja, que seja só em pensamento. Com certeza é só em pensamento. Mas assim, se você pensou, você já matou. Entendeu? Então a lei, ela só foi instituída mesmo, Moninha, para que o ser humano, antes da chegada de Cristo, visse que ele não é autossuficiente, Moninha. E por mais esforço que o ser humano faça para cumprir toda a lei, ele não consegue. Entendeu? O que Deus queria que o ser humano visse, tá? É que o ser humano precisava de um salvador. Precisava de alguém para pagar toda essa dívida que nós tínhamos com Deus. Entendeu? O mandamento, os mandamentos, tá? A lei em si, ela é uma escrita de dívida, como diz aqui no versículo 14, tá? Que Jesus pagou. Escrita de dívida era simplesmente uma dívida que o cara tinha assim, que ele pendurava lá, falava, ó, Morinha tá me devendo na mercearia aqui, ó, tudo isso. Aí Jesus foi lá e pagou. Entendeu? Por mais que o ser humano, por conta própria, quisesse restaurar o relacionamento com Deus, quisesse seguir toda a lei, de uma certa forma ele não conseguia. Entendeu? O judeu, ele tende a querer fazer tudo na risca. Ah, não matarás. Ah, não matei ninguém, tá legal. Mas Jesus falou, não, por mais... Se você pensar em matar, querido, você já tá matando. Entendeu? Então, quando o Paulo fala sobre sombra do que há de vir, é que a questão da lei foi necessária no contexto judaico, tá? Para que o homem entendesse que precisava de salvação. Ele estava, olha que bacana, Deus estava fazendo com que o homem compreendesse que ele não era autossuficiente e que ele precisava de Deus. Entendeu? Se nós tivéssemos autossuficiência e conseguíssemos por conta própria a salvação, nós não precisaríamos de Cristo. Entendeu? Essa que é a questão da coisa. E é isso que a gente vai estudar. Não sei se você... É isso que você falou, Maurinho. Eu só estou complementando. Tá? Aí, Paulo continua aqui no versículo 18 sobre a questão do pessoal que estava introduzindo essas filosofias gnósticas, ou coisa, aquilo que foi criado pelo coração humano. Na parte dos judaizantes, Deus já havia criado e os judaizantes estavam com dificuldade de se livrar. Agora, tínhamos esse povo que, ao meu ver, são considerados piores ainda, né? Que estavam colocando coisas que não tinham nada a ver com o contexto do Antigo Testamento, com o contexto da tradição, com o contexto daquelas coisas que foram sombras e que apontavam para Cristo. Tá? Eles estavam introduzindo aqui a questão do culto aos anjos, a questão da adoração aos anjos. Tá? Eles estavam tirando a pessoa de Cristo como único suficiente, estavam introduzindo determinados íons, que até falei na aula passada, que eram pessoas que tinham um grau de espiritualidade elevada e que supriam toda a plenitude, né? Que era o pleroma, que era aquele degrau do homem para chegar a Deus, o espaço do homem para chegar a Deus. Tanto é que fala aqui, no versículo 18, tal pessoa conta detalhadamente suas visões. E também fala sobre a adoração aos anjos. Eu acho que devia ter uma pessoa dentro da... Paulo devia estar falando sobre uma determinada pessoa que tinha suas visões, né? Suas práticas de adoração ao anjo, estava permeando a igreja com isso daí, tá? E estava impedindo muitos de alcançar o prêmio. Aí o que a gente pode dizer como a questão do prêmio? Quando a gente vai lá em Apocalipse, isso me lembrou muito quando eu dei aula lá em Apocalipse,
O início de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, que eu até estou mostrando aqui para vocês, fala sobre, existem 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, tá? onde hoje é a Turquia. Essas 7 igrejas se situavam onde fica o território da Turquia. Tá? E todas as cartas, depois vocês, por favor, leiam, é até bacana vocês lerem essas cartas, que em Apocalipse, né, João, Cristo escreve essas cartas e João, ele coloca, né, João que escreveu o Apocalipse, ele coloca para cada igreja um ponto positivo, um ponto negativo, tá? E a questão do que nós, como cristãos, temos que fazer, não. Questão como se fosse uma disputa, né? Ou um torneio, ou uma prova de força, que no final chega a ser um prêmio. Entendeu? Então, quando Paulo também fala a questão do prêmio, ele também faz, como se fosse algo parecido com aquilo que João colocou para as 7 igrejas da Ásia, nas 7 cartas. Que nós estamos, no decorrer deste caminho de Cristo, das nossas vidas, nós temos uma série de provas ou provações, tá? Que se nós continuarmos batalhando, no final das contas, nós chegamos ao resultado de ganharmos um prêmio. E esse prêmio está em Cristo, está no fato de nós participarmos, tá? Do que é mais importante, participarmos do reino de Deus. A salvação, o estar com Cristo, tá? Então, nós temos essa questão do prêmio, tá? O que é muito interessante nessa parte do prêmio, e quando falando aqui da questão do orgulho, tá? E voltando nessas provas ou provações que nós temos no nosso dia a dia, eu acho que a maior provação que temos, que eu acho que todos nós passamos por isso, tá? Uns têm uns pontos mais fortes em determinadas coisas que é considerado até um espinho na carne, aquilo que nos faz voltar para Deus e ver que nós somos finitos e somos limitados, tá? É aquele ponto que a gente tem um trabalhar na nossa vida, né, que nos faz muitas vezes cair e pecar e pedir a Deus que nos perdoe, né? Uns pode ser fofoca, outros pode ser outro tipo de coisa, né? Mas eu vou falar uma coisa, algo que todo ser humano tem, tá? É o orgulho. E a gente luta incessantemente contra o orgulho. Essa que é a questão. O orgulho, eu até coloquei aqui o significado, é prazer e satisfação com o próprio valor. E engraçado, quanto mais a gente faz aquilo que é o correto, tá? E a gente assume a autoria daquilo que nós fizemos, e outras pessoas também nos elogiam por conta daquilo que nós fizemos, logo chega o quê pra gente? O orgulho, né? O orgulho, essa satisfação com o próprio valor. O problema do orgulho não é você se sentir feliz com aquilo que você está fazendo. O problema do orgulho é você achar que você alimentar ele a tal ponto que você se sinta autossuficiente, né? E você se sinta melhor do que aquele que está do seu lado, do que o seu irmão, né? Então é isso que Paulo está falando sobre essa questão dessa pessoa que está tendo visões, tá?
Porque a mente dela é carnal e orgulhosa. E esse trabalhar de Cristo nas nossas vidas, já lá no início, mostrando que o homem não é autossuficiente por conta de não conseguir cumprir a lei, faz com que nós sejamos cada vez mais dependentes de Cristo, tá? E possamos realmente baixar a nossa bola e entender que nós não somos melhor do que o nosso próximo. E o cristianismo traz uma visão, deveria trazer, porque o cristianismo puro e simples, né, como diz o C.S. Lewis, ele tende a trabalhar no nosso coração para que a gente entenda a questão da coletividade da igreja. De que todos somos iguais. Todos somos pecadores, todos dependemos de uma única cabeça, que é Cristo. E que não somos melhores do que o nosso próximo. Tá? Coisa que essa filosofia e essas práticas que os judaizantes tinham, estavam causando na igreja uma sensação, não estavam causando a equalização que o reino de Deus tem que ter. Então, ou seja, estava tornando pessoas mais... pessoas estavam se sentindo melhores do que outras. Porque sabiam mais, porque conheciam mais, porque estudavam mais, porque tinham suas visões. Olha só o que estava acontecendo. A igreja tem que ser um microcosmos do céu para impactar o mundo. Não o mundo tem que impactar a igreja. Se a gente olhar o mundo é assim. É cheio de concorrência, né? É cheio de concorrência. Um querendo ser melhor que o outro, um engolindo o outro. A igreja tem que ser assim? A igreja não tem que ser assim. Entendeu? Então essas coisas estavam dentro da igreja, estavam maculando ela, estavam dando problema. A igreja estava tendo conflito de relacionamento e Cristo estava sendo jogado do lado. E nós, dentro da nossa igreja, tá, temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? O fato de nós conhecermos mais a palavra, de nós entendermos mais a palavra, tá? De nós conhecermos mais sobre aquilo que nós estamos estudando, não nos torna melhor do que o nosso irmão. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos transforma para sermos o menor dentre todos. Nos transforma para servirmos o nosso próximo, para demonstrarmos o nosso amor ao nosso próximo, para muitas vezes nós pararmos para que nosso irmão caminhe. Entendeu? E gera esse senso de equalização. É como diz até o Paulo fala em Coríntios, a ciência incha, mas a caridade edifica. Quanto mais cheio da ciência nós temos, menos compreendemos daquele Deus que servimos. Não estou falando que a gente não tem que estudar. Estou falando que a gente tem que estudar, que a gente tem que se instruir. Mas eu estou falando que a gente tem que ter a plena certeza de que somos limitados e que dependemos do único Deus. Tá? E que aquilo que nós adquirimos de instrução é para beneficiar o nosso próximo, não a nós mesmos. Tá? Então, isso Paulo, com essa exortação, ele faz com que a igreja entenda. Tá? Então, vamos agora para o versículo 19. Olha só o que ele fala. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. É isso que eu falei para vocês. Essa pessoa que Paulo estava mencionando nesse texto, ele não estava ligado à cabeça, não estava entendendo o que é Cristo na vida da igreja. Entendeu? É como se ele estivesse desviado dentro da igreja. E ele estava levando as pessoas a se desviarem também do caminho. Então, esse tipo de tratativa, tá,
deve ser o contrário. O Cristo, os cristãos têm que impactar essa pessoa, não essa pessoa impactar os cristãos. É aquilo que eu falei do mundo e da igreja. Tá? E por consequência disso, por consequência desse orgulho todo, por ele não estar ligado em Cristo, ele não estava se permitindo crescer e desenvolver. A igreja é um lugar, é uma escola onde a gente cada vez mais desenvolve. A gente caminha junto, a gente ensina, a gente aprende, a gente vive. A igreja é um organismo vivo, né? É um organismo vivo. O único que é melhor do que todos na igreja é o cabeça, que é Jesus. Então, cada vez mais, a gente aprende. O evangelho parece que se renova, né? Renova o nosso aprendizado, nos dá mais. Ele não se renova, né? Ele tem mais a nos oferecer, na verdade, né? Cada dia que passa. Cada dia que passa, se você estudar um versículo num dia, o Espírito Santo vai tocar para você aprender sobre esse versículo. E no outro dia, se você estudar ele mesmo, o Espírito Santo vai te mostrar outra coisa que complementa aquilo que você aprendeu. É um negócio bacana, né? Essa questão. Agora, Paulo, aqui do versículo 20 a 23, tá? Ele fala, tá? Sobre... Deixa eu espelhar aqui para vocês. Sobre tudo aquilo que essas pessoas praticavam, legalistas, e outras pessoas que eram os gnósticos e filósofos também praticavam, sobre a limitação de cada uma dessas práticas, ou seja, que são práticas que, com o tempo, se findam, né? São limitadas, tá? E não tem uma sabedoria, simplesmente aparentam essa sabedoria. Tá? Vamos ler aqui, versículo 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo, acompanha aqui comigo. Já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, aos princípios elementares, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Eu falei para vocês que a maior batalha que o ser humano luta, tá? Que o ser humano enfrenta, obrigado, Bruno, o ser humano enfrenta para poder realmente evoluir, para poder cada vez mais estar próximo de Deus, tá? É a briga contra ele mesmo. É a briga contra ele mesmo. E quanto mais você segue essas regras de não toque, não faça, quanto mais você procura fazer determinadas coisas, ter determinadas atitudes para agradar a Deus, muitas vezes você não agrada. O que eu estou querendo dizer? É que se nós tentarmos agradar a Deus com nossas próprias forças, da forma que esse povo estava fazendo, tá? Nós não conseguimos o nosso intuito. Por quê? Porque nós não estamos admitindo o nosso erro, não nos estamos sujeitando a Cristo para que o Espírito Santo faça a verdadeira obra na gente. Ou seja, o nosso próprio esforço não é válido, mas sim o transformar de Jesus em nossas vidas.
É isso que Paulo está falando. Se vocês receberam a Cristo, se Cristo faz parte de você, se você está sendo transformado, por que você está tendo determinadas atitudes que não são necessárias para que você seja salvo? Entendeu? Por que você está tendo essas, submetendo a regras à toa? São regras colocadas e elas são à toa agora. Porque vocês já têm a Cristo. Em vez de você se submeter à regra, se submeta a Cristo. O que Paulo está querendo é que eles entendam que qualquer prática que eles façam são práticas sem sentido algum. Porque o verdadeiro transformar na vida da pessoa, em nossa vida, e claro, Deus só vai ter um contato, só vai ter um relacionamento com as pessoas que estão se transformando à estatura de Cristo, porque Cristo é o nosso único objetivo, né? Quando realmente nós nos colocarmos à disposição de sermos transformados. E não ficarmos voltando as nossas atenções para determinadas práticas que não têm mais sentido. Isso daí acontece na nossa igreja, acontece nos dias de hoje. A gente tem determinadas práticas que a gente acha que achamos que ficaremos mais próximos de Deus. E não é assim que o negócio funciona. Entendeu? O que nós temos que fazer é cada vez mais buscar a ser como Jesus, a ser como Cristo. Cristo já é o exemplo, já foi colocado como exemplo, né? E engraçado aqui que ele fala sobre essa prática de não toque, não prove, no versículo 21, não manuseie. Isso ele está falando dos judaizantes. É toda aquela prática que eu falei lá no início da aula, que é todo aquele ritual religioso, né? E aqui, quando ele fala sobre a severidade do corpo, no versículo 23, tá? Que ele fala assim, essas regras, de fato, tem de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Quando fala em severidade com o corpo, é engraçado que assim, existe no meio gnóstico, tá? A questão da filosofia ascética, o asceticismo, em que cada vez mais você tem que fazer com que o seu corpo sofra para que você seja levantado espiritualmente. Isso daí veio de uma prática, tá? Isso daí, até Paulo discutiu com esses filósofos lá em Atos, quando ele esteve na Grécia, tá? Em Atenas, tá? Que eram os estoicos. Os estoicos eram uma corrente filosófica que julga a fragilidade do corpo e cada vez mais você eliminar o estoicismo, né? Eliminar as práticas materiais para ascender as práticas espirituais. E isso daí foi criando maior poder até se tornar o asceticismo, de que você tem que castigar o seu corpo para você se alavancar espiritualmente. Isso a gente tem muitas práticas, inclusive em algumas religiões, até no catolicismo, né? Das pessoas que ficam se chicoteando, né? Que vai fazer aquela procissão e se chicoteando. Isso é uma prática ascética, tá? Isso é uma prática que não tem necessidade você fazer, porque isso é uma severidade com o corpo. É isso que Paulo está citando aqui. Mas tudo isso não tem valor algum para você refrear, como diz aqui no versículo 23, os impulsos do seu próprio eu. Que são os impulsos da carne. A gente só vai conseguir o relacionamento próximo com Deus através de Cristo. Porque Cristo não nos deixa como estamos, mas ele nos transforma. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Nós temos que nos deixar trabalhar por Deus
sermos trabalhados por Deus, para que cada vez mais sejamos como Cristo. E isso não é algo que a gente faz com os nossos esforços. É algo que a gente tem que ter em mente. Assim como Paulo fala lá em Romanos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Começa aqui. Começa aqui. Engraçado que, puxando aí para o nosso dia a dia, quando a pessoa vai fazer aquela cirurgia do estômago, né? Morinha fez, Sueli, parece, me corrija se eu estiver errado, passa por um psicólogo, para que a pessoa entenda que muitas vezes o fato daquela fome que a pessoa tem algo mais psicológico. E para que ela entenda que o estômago dela vai caber menos do que aquilo que a cabeça dela quer que ela coma. E que tudo começa na cabeça. Tudo começa na cabeça. Então, a questão da salvação, a questão da mudança do ser, começa a partir do ponto que você se entende limitado, que é isso que a lei quer que você entenda, e começa a entender que você precisa de Cristo. E que independente da lei, independente das cerimônias religiosas, do castigar do corpo, independente do que você faça, o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. E se você só consegue chegar a Deus através da transformação que Cristo faz na sua vida. Esse é o processo que a gente entende como santificação. Santificação. Vamos dar uma olhada agora aqui no capítulo 3. No capítulo 3. Fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. No capítulo 3, versículo 1. Aqui Paulo também exorta, inicia, tá? Através dessa exortação, que eu até comentei com os irmãos no início do nosso estudo, uma série, depois que nós lemos aqui, a partir do versículo 5 até, que vai ser estudado na próxima aula, de termos práticos de como nós temos que fazer, tá, para buscar as coisas que são do alto. Tá? E não as coisas terrenas. Mas aqui Paulo diz assim: busque as coisas que são do alto, portanto, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, primeira exortação que Paulo fala, primeira dica que Paulo dá, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Procure cada vez mais voltar os seus pensamentos para as coisas que são de Deus. E não para as coisas que são do mundo. Não rituais, não castigo no corpo, não filosofias, mas naquilo que vem de Deus. Tá? O engraçado é que, assim, quanto mais a gente voltar o nosso pensamento naquilo que é bom, até Paulo fala, a gente estudou lá acho que foi Filipenses 4, se eu não me engano, que Paulo fala para nós mantermos os nossos pensamentos naquilo que é de Cristo também. Ou sim, pensar coisas boas. Naquela aula que a Sueli deu aquela participação, fez aquela participação sobre transtorno de ansiedade, né? Para nós pensarmos coisas boas, termos os nossos pensamentos em coisas boas. Então, quanto mais colocarmos nossos pensamentos naquilo que é de Deus, nos vai remeter à condição de buscar aquilo que é de Deus. E quanto mais nós buscamos, mais nós nos enchemos daquilo que é de Deus e nos esvaziamos daquilo que é da nossa própria carne. Em Efésios fala que nós temos que nos esvaziar do nosso próprio eu para nos enchermos do Espírito, né? Então, é isso que Paulo coloca. Mantenha seus pensamentos nas coisas de Deus,
E elimine seus pensamentos das coisas terrenas. Ou seja, desvia sua atenção daquilo que esse povo está fazendo em Colosso, que não diz que é aquilo que Jesus quer para a sua vida, e procura buscar fazer a vontade de Deus. Nós, na igreja, nós muitas vezes nos desviamos. A gente está falando sobre Colosso, a gente está falando sobre os irmãos daquela época, mas nós também nos desviamos muitas vezes. Nós voltamos para o nosso próprio eu, muitas vezes. Até no trabalho da igreja, né? Até no trabalho da igreja. Poxa, mas vou fazer aquilo de novo, mano. Poxa, mas nosso irmão... Não era o nosso irmão que ia fazer? Pô, ele vai fazer outra coisa, vou ter que fazer aqui de novo. E isso daí causa um certo desânimo, né? Isso é normal, nós como ser humano, nós estarmos tendentes a isso. Mas nós temos que ser como Cristo. Então nós temos que buscar as coisas do alto. Vamos cada vez mais nos empenhar em continuar vivendo as coisas do alto. A igreja serve para isso. Nós nos ajudamos mutuamente a buscarmos as coisas do alto. Por isso que o pessoal fala, mas eu sou igreja sozinho na minha casa. Não sou igreja sozinho na minha casa. Não sou igreja sozinho na minha casa. E também, muito menos, serei templo do Espírito Santo, porque eu vou começar a me encher de coisa que vai alimentar minha carne. Então, por mais que o nosso irmão, o irmão do nosso lado, não entenda e não compreenda isso, nós temos que fazer a nossa parte. Então, nós temos que ser exemplo. Nós busquemos as coisas de Deus para que o nosso irmão do lado também comece a buscar. Né? Teve um fato aí, é um fato prático aí que teve nesses dias aí. Eu estava conversando com o irmão da igreja e eu estava falando mal de outro, de uma certa forma, né? Estava comentando sobre outro irmão, sobre como esse irmão é prepotente, como esse irmão tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Aquele irmão que estava comigo olhou para mim, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma semana de oração por ele. Entendeu? Tapa na cara. É um tapa na cara. Porque eu quis deixar prevalecer minha carne falando mal do meu irmão. Agora o outro me incentivou a buscar as coisas que são do alto. Entendeu? Então, busque as coisas que são do alto e incentive seu irmão também a buscar as coisas que são do alto. Para que essas coisas que permeiam a igreja de Colossos não permeiem a nossa igreja também. Não permeiem a nossa vida também. Tá? E o último texto, que é o versículo 4, para variar, a gente sempre coloca essas imagens, né? Que é o texto que a gente vai encerrar a aula. Quando Cristo, versículo 4, tá? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e tanto também vós vos manifestareis com ele em glória. Cristo não é algo só para nós aprendermos. Jesus é vivo, é algo para nós vivermos. A nossa vida tem que estar em Cristo. Estar em Cristo, tá? É aquilo que eu sempre falo sobre a questão do discipulado. Paulo até citou, porque Paulo era um judeu catedrático, né? Ele era fariseu, então assíduo conhecedor da palavra e dos costumes judaicos. Paulo foi discípulo de Gamaliel, tá? Ele viveu com Gamaliel, então ele fazia as mesmas coisas que Gamaliel fazia, que era um tremendo de um professor naquela época. Então ele vivia sob o exemplo de Gamaliel, e ele era um mini Gamaliel. Então nós temos que viver com Cristo, buscar a Cristo como discípulos de Cristo, para termos cada vez mais Cristo manifestado em nossa vida. Só que ele vai se manifestar por completo, que assim nós teremos o nosso corpo transformado na glória. O que é em glória? Quando Cristo voltar. Nós seremos completos assim como Cristo é.
Mas, por enquanto, temos que entender que somos falhos, somos dependentes de Cristo e precisamos cada vez mais de Cristo e temos que ser exemplo para o nosso irmão sobre o buscar a Cristo, sobre estar com Cristo, sobre o buscar as coisas do alto. Mas, enfim, estamos encerrando nossa aula. A partir do versículo 5, nós vamos falar na próxima aula. Tá? Não sei se serei eu ou se será o professor Luciano. Acredito que seja o professor Lu. Tá? Mas eu gostaria que vocês não perdessem a próxima aula, porque Paulo vai começar a questão prática sobre o buscar as coisas do alto, manter os nossos pensamentos no alto e eliminar as coisas terrenas. Tirar o nosso pensamento das coisas terrenas. Aí ele coloca aí algumas práticas, que são práticas que são extremamente corretas e devem ser utilizadas por nós na igreja, no nosso dia a dia, a cada minuto. Tá? Então eu estou encerrando aqui a aula. Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de complementar a aula, se tem alguém que tem alguma dúvida, tá? Estou à disposição. Se não tiver, a gente já dá a aula por encerrada. A Dida levantou a mão. Fala, Edilene. Oi, Rodrigo. Não é nem complementar, mas é que tem um parágrafo aqui no livro aqui, Epístolas da Prisão, que eu achei realmente maravilhoso. E ele falou muito comigo. Aí eu queria só compartilhar aqui, que fala o seguinte: a vida dos santos é referente ao versículo 3 e 4, tá? Tá. A vida dos santos é a vida de Cristo outorgada pelo Espírito que habita o seu corpo. Essa vida que vivemos pela fé não atrai muito a atenção dos pagãos, que se impressionariam muito mais com milagres estupendos e demonstrações dramáticas. A vida de Cristo na sua igreja é, na maioria dos casos, sóbria, tranquila, moderada. O fruto do Espírito deve ser esperado mais do que as maravilhas espetaculares da sua operação. Mas tudo isso não quer dizer que Jesus nunca se manifestará visível e poderosamente. Bem ao contrário, o dia de sua vinda, em poder e glória, transformará esta vida secreta no maior espetáculo de todos os tempos. Achei isso simplesmente maravilhoso, esclarecedor. Não é? E para a gente pensar, pensar e pensar. Exatamente. Vamos abrir. Só complementando, tá? Quando Paulo fala em Coríntios sobre o amor, que é 1 Coríntios 13, né? Eu só quero deixar No final, 13:13 em 1 Coríntios 13:13, em que Paulo fala sobre o dom do amor. Na verdade, Paulo está transcorrendo sobre os dons que a igreja de Corinto tinha, né? Que não tinha dom de falar em línguas, outro tinha dom de ensino, outro tinha dom de milagres e maravilhas, né? Só que Paulo fala sobre o dom do amor, que é o principal dom, né? Engraçado que no versículo 13 do capítulo 13, ele fala sobre 3 que permanecem, que é o que realmente nos complementa, não, né? Ele preenche cada lacuna da vida da igreja e que devem ser exercitados, e são os principais, né? Que não são aqueles dons mirabolantes que Paulo cita anteriormente, mas sim esses aqui, ó. Assim, permanecem agora esses 3: a fé, a esperança e o amor. Esses 3 não são mirabolantes, né? Mas eles servem para edificar a igreja,
para edificar o corpo. Não é nenhum dom de maravilha, né? Mas sim a fé, a esperança e o amor. Eles não são os dons que aos nossos olhos são considerados maravilhosos, mas aos olhos de Deus são maravilhosos. Só complementando isso que você colocou aqui, Dida, tá? Eu achei bem interessante. Mas a gente busca com os olhos humanos aqueles espetáculos, né? Mas isso daí não tem conteúdo nenhum. Só uma, não querendo estragar o desfecho dessa aula, que foi belíssimo aí, que você falou de Coríntios 13:13, mas é que existe também essa busca, às vezes, da gente mesmo, né, dessas coisas dos milagres espetaculares, né? Por que não aconteceu assim? Por que não acontece? Fulano falou, aconteceu com fulano uma coisa assim tão grandiosa e comigo não está sendo assim, mas o que importa realmente é a vida de Cristo habitando no nosso corpo. A nossa mente está voltada para o alto. Tudo tem o tempo certo debaixo do céu. O Senhor está vendo todas as coisas. Então, não quer dizer que ele dá privilégio para uns e para outros, não. Somos todos iguais. E Deus está vendo e olhando e cuidando de todos nós. Mas nós temos e precisamos passar pelas dificuldades, sim, pelas adversidades. Seria muito bom se nós não passássemos por mais nada disso, né? A gente ia viver assim, flutuando. Mas não é assim. Mas isso não quer dizer que o milagre que aconteceu na vida do meu irmão e não aconteceu na minha, aquele milagre, não quer dizer que Deus não está olhando por mim. Aconteceram outros milagres na minha vida. E talvez não foram assim, aquelas coisas que todo mundo viu, que todo mundo falou, nossa, mas Deus operou. Então, é como é também que o meu coração está diante do Senhor, o que eu estou esperando dele. Essa vida plena que ele nos dá é uma vida de tranquilidade, é uma vida de paz, não é uma vida de espetáculos, não é verdade? Uhum. Então, eu creio, né? Talvez vocês me conhecem, eu tenho essa visão romântica da vida, né? Mas eu acho que o nosso dia a dia, o nosso abrir os olhos, eu creio que todos pensam assim, já é um milagre. Isso já é espetacular. Então, quando a gente abre os olhos, já é um milagre que a gente fala, Senhor, olha que beleza, o Senhor me deu mais um dia. Isso já é um espetáculo maravilhoso. Então, viver o dia a dia desse espetáculo que o Senhor nos dá particularmente, já é um espetáculo, assim, fantástico, né? Então, eu acho que a nossa mente ligada a realmente sendo cuidada, né, pelo Senhor Jesus Cristo, nos dá essa vida plena, mesmo nas dificuldades. E olhando e percebendo os grandes milagres que ele tem feito nas nossas vidas. Verdade. Amém. Verdade. Com certeza. Bom, diante de tudo isso, vamos orar. Agradecer a ele por esse... Orar antes de acabar a gravação? Pode ser, Su. Vamos orar antes de acabar a gravação. Tá? Vamos orar. Pode então. Sim, beleza. Legal, obrigado. Vamos encerrar a aula de hoje e agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos permite ter a oportunidade de cada vez mais ouvir, estudar a sua palavra, de viver mais a Cristo, de viver tudo aquilo que Cristo nos oferece, de termos tribulações, de aprendemos com aquilo que passamos e de
termos um ao outro, né? Porque somos igreja e debaixo de Jesus, que é o nosso cabeça, nós temos total segurança e amparo. Tá? Por mais, mesmo que muitas vezes não nos sintamos amparados, mas temos essa sempre uma mão estendida do nosso irmão, né? Vamos agradecer? Senhor, obrigado, Pai, por este momento tão maravilhoso que o Senhor permitiu que passemos, meu Pai. Obrigado por essa palavra estudada, Senhor amado. Obrigado por cada um que está aqui, Pai querido, nesta aula, Pai amado. E cada irmão, meu Pai querido, que o Senhor colocou para complementar o teu corpo, Senhor amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou essa palavra maravilhosa. Seu Filho amado Jesus, que morreu por nós numa cruz, pagou os nossos pecados, pagou a nossa dívida, Pai querido, e o Senhor tem nos transformado de glória em glória, Senhor amado, para que mais para frente, Senhor amado, diante da glória, Pai querido, tremenda da sua vinda, Senhor amado, possamos cada vez mais conviver com o Senhor, possamos conviver com o Senhor no céu, Senhor. Obrigado por essa esperança maravilhosa, meu Pai querido. Obrigado, Pai amado, porque mesmo diante das tribulações, meu Pai, o Senhor restaura a nossa fé, o Senhor reforça a nossa vida, meu Pai querido. E o Senhor, através da vida dos nossos irmãos, meu Pai querido, tem se mostrado presente, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, por falar em presença, Pai, nos ajuda cada dia mais, meu Pai, a caminhar com o Senhor, meu Pai amado. A equalizar a igreja, Pai querido, para saber que somos todos iguais, o Senhor é o único Deus, e cada vez mais caminharmos, meu Pai, para impactarmos esse mundo que tanto precisa do Senhor, meu Pai querido. Que o seu corpo cada dia mais aumente, Pai querido, e que a gente diminua, Senhor. E que cada vez mais nos cobramos, meu Pai, e tenhamos essa certeza, Pai querido, de que os teus olhos, a tua mão, meu Pai querido, a tua forte mão, e a tua palavra, meu Pai querido, permeia a nossa vida. No nome santo de Jesus, Pai querido, encerramos aqui o nosso estudo. Pai, te agradecemos por isso, te agradecemos por essa palavra, meu Pai querido, que incentivou a igreja de Colosso, meu Pai querido, incentiva a igreja batista do Jardim Assunção também, meu Pai. Que no dia a dia, Pai querido, a cada minuto, seja hoje, seja em cada momento, Pai querido, possamos cada vez mais ter os nossos olhos fitados em Ti, Senhor amado, e tirar os nossos olhos do mundo e de nós mesmos, meu Pai. No nome santo de Jesus, amém, Senhor. Amém, Senhor, amém. Isso aí, então vamos...